Bom dia, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Pessoal, vai entrando aqui, nós já estamos buscando conexão com a nossa convidada, professora Flaviana Paim. Vamos lá, essa aqui é a nossa 26ª live do portal Licitações Municipais. Bom dia, Flaviana. Olá, Tudo bem? tudo bem? Tudo bom, Tiossi? Bom dia! Bom dia, graças a Deus, tudo ótimo por aqui. Tudo. Satisfação enorme contar com a sua participação. Nós que estaríamos juntos no Senacop, do nosso amigo Noel, lá em Florianópolis. E, infelizmente, né, o evento acabou sendo adiado. Mas vamos Pois conversando é, aqui pelo mundo sem dúvida. digital. Sim. E a Flaviana, que é uma expert em planilha de custos, terceirização, e hoje vai contribuir com toda a sua experiência nesse momento tão peculiar. Né, o bom da Fabiana é que, além Obrigada. da parte jurídica, que ela é advogada, ela também é contadora, então isso agrega bastante na administração pública. Eu sempre falo Hum. que um dos maiores problemas que eu visualizo no âmbito municipal é uma queda de braço entre contabilidade e procuradoria jurídica, É verdade, porque verdade. porque acaba muitas vezes acontecendo divergências na interpretação, barrando os processos. Então, Uhum. hoje, sem sombra de dúvidas, a sua Muito. participação vai colaborar bastante. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos fazer do limão a limonada, né? Já que não deu os eventos presenciais, vamos aqui para os online, né? Vamos Perfeito. tratar desses temas pertinentes aqui, as licitações. Planilha é sempre um ponto nevrálgico, né, das contratações terceirizadas. Então, eu acho uma boa oportunidade para falar sobre isso. Num domingo pela manhã, então, antes do almoço, é ideal, né? Na verdade, eu até perdi um pouquinho já uma noção de qual é o dia da semana. Já estou há tantos dias aqui preso no home office. É, Tenho é verdade. trabalhado de segunda a segunda. Então, hoje, domingo, bem Não tem mais lembrado. domingo. Perfeito, perfeito. É isso aí. Flaviana, mas vamos lá, né? Nosso tempo é limitado aqui. Certo? Assim, direto ao ponto, né? Por que falamos tanto em planilha de custos quando o assunto é a contratação de serviços terceirizados? Pois, certo. A planilha é sempre um ponto nevrálgico, né? Isso é certo. Ela é um bicho-papão, ela é sempre uma questão muito problemática, emblemática, na verdade, né? Seria a palavra. E eu digo o seguinte, ao longo do tempo, eu acabei fazendo uma comparação da planilha de custos com um esporte que eu gosto muito para explicar sobre a importância dela. Eu gosto muito de surf. E aí, nas minhas aulas, eu costumo comparar a planilha com o surf. E eu digo assim, ó, a planilha é a sua quilha, é a quilha da sua prancha. Eu não vou ter para explicar essa história toda, mas apenas para justificar aqui, né, a minha afirmação, eu digo o seguinte, certa vez, acompanhando um pouco do mundo do surf, uma entrevista, eu vi um atleta falando sobre a preparação que ele tinha que ter para o campeonato. E aí lá ele dizia que eram 3 pontos que o atleta do surf tinha que se preparar. Um deles era a questão do condicionamento físico, que era obrigatório. Segundo ponto que ele dizia, importante, eram as questões mentais, né? Preparar a sua mente para aquele momento de competição. E o terceiro ponto eram as questões técnicas, que ele entendia que era importante. E dentre essas questões técnicas, ele dizia que era fundamental a escolha do seu equipamento. E dentre esses equipamentos, a prancha era fundamental na escolha. Porque ele tinha que levar em consideração o estilo de onda, o estilo de mar, o estilo de competição, o estilo dos seus competidores. Ouvindo aquilo, eu pensei, puxa, mas isso é muito parecido com as contratações administrativas. E aí eu comecei a pensar assim, puxa, essa prancha de surf é um contrato. É o termo de referência, na verdade são os documentos, né, que nós temos aqui nesse envolvimento, né, nesse planejamento. E aí ele dizia mais, e não só a escolha da prancha é fundamental, como a quilha
da prancha. Porque ele dizia assim, é a quilha que vai te dar o norte, que vai lhe dar, né, a direção, que vai regrar a velocidade com que o surfista vai andar na onda. Então a quilha, por incrível que pareça, ela faz toda a diferença no esporte da prancha. A prancha sem a quilha não funciona ou não faz sentido. Quilha sem prancha, não parece que as coisas não andam juntas. E aí eu pensei, puxa, a planilha de custos realmente é a quilha da prancha. É ela que vai nos dar o norte da contratação, é ela que vai fazer com que a administração, na fase de planejamento, tenha uma ideia dos recursos orçamentários. Nessa análise de planejamento, né, essa planilha ela vai ser pertinente para analisar a quantidade de empregados necessários, ela vai ser importante no julgamento das propostas, porque é com base nessa planilha que a administração tem que fazer, vai ser feito o julgamento das propostas dos licitantes. É também com ela a peça-chave, né, da gestão, porque a repactuação, as repactuações serão feitas com base nela. O instrumento de medição de resultado, quando tiver, tem que levar em consideração a planilha, para que ele cubra pelo menos os custos fixos. Então a gente vê que tudo gira em torno da planilha de custos quando nós estamos diante de contratos terceirizados. A planilha é a quilha da prancha. Não resta dúvida. Muito bom, ótima analogia, sem sombra de dúvidas. Uma planilha de custos é fundamental para o sucesso da licitação, assim como uma boa prancha, também a quilha é fundamental para um surfista, né? Então... antes que alguém pergunte, eu não surfo, tá? Eu adoro, mas eu não surfo. Não tenho essa habilidade, não consegui desenvolver ainda. Legal. Flaviana, nós sabemos que o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2 da 8666, é bem claro. Ele dispõe ali que para obras e serviços de engenharia é obrigatória a planilha de custos de composição ali, com os custos unitários. Só que no campo prático a gente percebe que nem sempre essa planilha ela faz parte do processo, ela integra a parte interna, porque eu vejo uma grande dificuldade por parte do poder público na elaboração dessa planilha. Então, tem a previsão lá na 8666, desde 93, nós estamos aqui no ano de 2000 e ainda a gente fala sobre a necessidade de uma boa planilha de custos. Né? Você saberia me dizer assim, o porquê dessa dificuldade, falta capacitação, qual é, de fato, o grande X da questão nessa composição da planilha, na elaboração da planilha? Pois é, né? Tem essa questão legal, né? Que a gente tenta, que claro, que ela nos rege, né? Que é atender ao preceito lá da Lei 8666, lá no artigo 7 que você citou, né? Também tem outra questão legal, que é a Instrução Normativa número 5 para aqueles órgãos que são subordinados ao Ministério do Planejamento, que também determina a elaboração da planilha de custos de uma forma detalhada. Mas a planilha de custos, ela é um procedimento, ela é um ato procedimental. Então, por ser um procedimento dentro do processo, ela, de qualquer forma, desde que ela detalhe minimamente esses custos. Aí, aproveitando para responder a pergunta que eu vi aqui passando aqui na minha tela, do Ronaldo, que está aí. Oi, Ronaldo! Então, o Ronaldo aqui, eu vi o Marcos, vi uma galera aqui, a Angelina, a minha parceira Gabriela também, saudando-os aqui. Eu vi que o Ronaldo pergunta aqui se era possível simplificar a planilha da IN5. E aí, já aproveitando o gancho, já que ela é um procedimento para aquelas instituições subordinadas ao Ministério do Planejamento, eu não ousaria dizer que possa haver simplificação. Eu diria para seguir em atenção ao preceito lá da legalidade e outros, ali não, princípio, né, desculpa, e outros princípios. Mas, enfim, para aquelas instituições que não seguem precisam seguir a risca as orientações da IN5, a planilha poderia ser detalhada. Ela é obrigatória nos serviços terceirizados, porque quando se fala em serviço terceirizado, tem outras questões que acabam impactando na contratação. Tem muitas questões sociais envolvidas quando se trata de terceirização. Existe uma preocupação, e essa preocupação advém também de lei, com relação às obrigações trabalhistas dos terceirizados, dos empregados.
porque é uma relação contratual diferenciada. Nós temos uma triangulação aqui, né? Um tomador de serviço, nós temos uma contratada e os terceirizados ali. E desse triângulo, dessa relação, os terceirizados é a parte mais frágil da relação. Então, existe, por parte do judiciário, um olhar diferenciado nos contratos de terceirização, principalmente aqueles que a gente chama de demo, que são os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Aí eu faço uma outra brincadeira também, dizendo que contratos demo deveria ser a abreviatura de contratos do demônio. Tamanha a dificuldade de gestão desses contratos demo. As orientações que a gente tem para esses contratos demos, elas estão cada vez mais acirradas, assim, mais difíceis de cumprir. Mas, né, demo à parte, a necessidade de dar a planilha detalhada, ela se dá também em função desse cumprimento das obrigações trabalhistas com relação aos empregados terceirizados, em atenção à súmula 331, né, do TST. E a planilha acaba sendo um norte para a fiscalização de contratos, porque a planilha traz esse bojo, né, das questões trabalhistas envolvidas. Então, eu diria assim, é possível de simplificar esse modelo? Sem sombra de dúvida que é possível, de haver uma simplificação. Hoje a planilha ela é extremamente complexa, a tal ponto de fazer com que o pessoal queira correr dela. Dificuldade realmente de detalhar a tal ponto. E a gente pode fazer um detalhamento mínimo agrupado. Não precisaria ter essa quantidade de detalhes, de itens, né? Mas quando ela é detalhada, por outro lado, ela me parece facilitar o lado da fiscalização, se o fiscal também estiver assim, conhecendo, se ele puder conhecer essa planilha. Então, sem sombra de dúvida, a capacitação é importante. O nível de conhecimento de cada partícipe do processo modifica. O fiscal, obviamente, não precisa ter o mesmo nível de conhecimento de quem elabora, mas ele também tem que saber, né, como é que isso aí funciona e por que ela funciona. Certo, Tios? Maravilha. Deixa eu saudar aqui o colega, o Cláudio Sarian, que está nos assistindo aqui. Estamos com um público bem seleto aqui. Você já mencionou vários amigos que já passaram aqui pelas lives, outros que passarão. Desculpa os que eu não estou vendo, né? Aqui. Que legal. O professor Vitor Amorim, são muitos colegas nos prestigiando aqui nesse domingo de manhã. E a pergunta do Ronaldo é muito pertinente sobre a possibilidade de flexibilização da planilha em relação à IN 05. E eu gostaria de saber de você se é possível dispensá-la ou se existem outras formas para composição dos custos, para formação dos preços, não necessariamente envolvendo uma planilha. Pois é, quando se trata de contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, a dispensa ela só vai acontecer se houver desnecessidade ou impossibilidade de fazer. Desnecessidade seria naquele contratação direta, um fornecedor exclusivo, por exemplo. Então, se só ele domina aquela estrutura de custos, talvez seja desnecessário, ainda que seja um contrato demo, de detalhar isso. Também aí seria uma impossibilidade também, né? Somado aí à desnecessidade. Opa, mexi aqui no celular, né? Mas então, como regra geral, eu diria que quando há serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, eu tenho que motivar a impossibilidade ou a desnecessidade. Essa é a regra, inclusive, que é trazida lá na IN5 para aquelas instituições que a seguem, né? Agora, quando eu estou diante de um serviço que não tem dedicação exclusiva de mão de obra, e leia-se, então, por serviços sem dedicação exclusiva, aquele em que há compartilhamento da mão de obra, onde a mão de obra também faz vários contratos diferentes, ela executa várias tarefas, não só dedicada a uma tarefa específica, a um contratado, a uma contratante, desculpa, específico, nós podemos construir este valor do contrato através de outras fontes de referência. Poderíamos ter como fonte referencial outros contratos que sejam similares de outras. Poderíamos ter alguns valores referenciais, tabelas referenciais. Quando se trata de engenharia, a gente pode ter um SINAP, por exemplo. Poderíamos ter
orçamento, que é uma fonte um pouco frágil, mas enfim, é uma fonte, né, Então, essa análise aqui de dedicação ou não dedicação, ela vai fazer toda a diferença para o gestor na hora de decidir essa questão aí, né, preliminar da planilha de custos. Maravilha, muito Certo? bom. E tem um ponto que eu acredito que é até um mito, né? Queria que você desvendasse isso daí. Se é verdade que a planilha de custo, após a realização do contrato, Hum, se ela não pode mais ser alterada pela contratada. pois é, pois é, isso é uma verdade, né? É uma regra, como todas as regras, tem a exceção, né? Mas a verdade é essa. Na fase de planejamento, né, quando o pregoeiro está ali julgando a planilha, ele vai comparar no julgamento a planilha referencial que a administração fez com a planilha apresentada na proposta. Nesse momento do comparativo, havendo divergências entre os itens ali considerados, né, pode o pregoeiro solicitar em atenção ao Instituto da Diligência, que tem previsão legal lá na Lei de Licitações, está lá no artigo 43, parágrafo 3º, solicitar o saneamento da proposta. Quer dizer que se ele perceber que tem itens muito acima, outros muito abaixo, né, que possa gerar um desequilíbrio futuro, ele pode permitir que o licitante altere aquela proposta. Isso quer dizer que ele não vai alterar o valor global apresentado, ele vai alterar a composição de itens dentro daquela estrutura apresentada. Então, até esse momento, antes, né, durante aí o julgamento, ele pode mudar a planilha, perfeitamente mudar. Depois de homologada aquela proposta e assinado o contrato, está sendo, entre aspas, a lei entre as partes, né? Se houver nessa planilha que foi apresentada, se houver itens que foram subestimados e que passaram, por exemplo, ele não deu a devida atenção, e esses itens subestimados prejudicarem a contratada, a regra é que ela tem que arcar com esse ônus da sua proposta. Então ele não pode, o poder pode, mas não vai levar um reequilíbrio aí, né? Ele arca com o ônus da proposta. Essa situação de arcar com o ônus da proposta também tem previsão lá na IN5, tá lá no 63 da IN5. Agora, por outro lado, se a administração percebe que está pagando a mais, que tem itens ali que o licitante, né, o contratado agora, não tem de custos, percebe que está pagando a mais, estes itens a mais podem ser considerados um dano ao erário. Então, existe, por força dos órgãos de controle, orientação para que se revise as planilhas de custos quando houver, né, quando se detectar essa situação. Esse é o teor de um acórdão, inclusive do TCU, que é o Acórdão de 2014, que determina que tem que haver esse acompanhamento por parte da administração pública para evitar pagamentos indevidos. Então é uma faca assim de dois gumes, né? Não, muito bom. Né, Você Tiota? falando nesse acompanhamento da administração para não ocorrer lesão ao erário público, a gente entra num outro ponto que é a questão dos fiscais de contrato, a gestão de contrato. E essas planilhas, sem sombra de dúvidas, elas servem como um parâmetro para que o gestor, para que o fiscal, de fato, avalie se os preços estão de acordo, eventual pedido de reequilíbrio, de repactuação, de reajuste. A planilha ela serve sempre como um ótimo parâmetro. E como que faz para que esses fiscais estejam, de fato, envolvidos com as planilhas? Eles devem, na sua opinião, participar da fase inicial de construção do processo licitatório, ou isso de alguma forma violaria aquele princípio da individualização de conduta, segregação de funções, que cada um deve ficar e atuar especificamente em uma determinada fase do processo? Como que você vê essa questão dos fiscais? Pois é, eu vejo assim, a gente viu que a IN5, ela trouxe a possibilidade do fiscal de contratos integrar a equipe de planejamento. E aí existe uma polêmica em torno disso, se ele integraria e assinaria e fazia, ou só acompanharia o resultado dessa equipe de planejamento.
De qualquer forma, independente dele atuar ou só fazer parte da equipe, colaborando para ela com a sua experiência, independente disso, eu acredito que o fiscal tenha que conhecer um pouco mais daquilo que lhe vai ser passado. Existe um problema que é muito crônico, que é o fato do fiscal ele ser presenteado, né, com um contrato que ele vai acompanhar sem ter a mínima noção dos objetivos daquele contrato, por que aquilo foi, o que se quer atender com aquele contrato especificamente. Isso porque tem muitos planejamentos aqui que deixam um pouco a desejar, né? Então, o fiscal acaba muitas vezes tendo que fazer um acompanhamento e não sabe nem como fazer o acompanhamento, porque ele não sabe quais são os itens que ele tem que se ater, né? Ele não tem um checklist para isso, ele fica perdido. Então, eu acho que é pertinente, sim, que de alguma forma ele conheça o planejamento. Particularmente, eu não vejo que isso fira esse princípio de agregação de funções. Ele não poderia, obviamente, fazer parte da comissão de julgamento, mas tem muitas instituições que têm uma estrutura pequena e que o fiscal, às vezes, ataca nessa ponta também, né? Mas ele tenta conhecer essas regras de fiscalização. E já que nós estamos falando de planilha, é importante que ele conheça também a planilha. A planilha vai dar a ele a orientação com relação à convenção coletiva. Então, vai poder trazer para ele, de certa forma, um subsídio de fiscalização, porque as convenções coletivas trazem as regras trabalhistas e isso vai fazer parte da conduta, né, da fiscalização trabalhista. Porque lá vai ter muitas outras questões que vão além, né, na convenção coletiva, além da própria planilha de custos. Então, essa capacitação para o fiscal é importante. Não com a mesma profundidade, como eu já havia dito, mas é importante que ele esteja fazendo parte. Eu acho que o processo de contratação é algo assim, sistêmico, né? Quando as partes, quando os envolvidos entendem a tarefa um do outro, quando há um conhecimento do processo de contratação, embora assim um atue numa pontinha, eu acho que todos ganham, compreendendo a função do outro, né? Perfeito, muito bom. Também penso nesse mesmo formato e eu acredito que mesmo os municípios e eventuais entes federados que não tenham um vínculo direto com a IN 05, eles podem utilizá-la como um parâmetro, porque ela tem realmente, embora uma complexidade, mas ela acaba servindo como uma boa base. E isso, sem sombra de dúvidas, auxilia o gestor, principalmente nesses municípios de menor porte, que carecem de uma estrutura adequada, que carecem de material humano. Então, a IN ela serve como um bom parâmetro. E, Flaviana, nós estamos em um momento de euforia legislativa, são normas saindo a todo momento. Né? O professor Piron, esses dias, até falou de uma pandemia legislativa. É isso aí. E nós vimos que várias medidas provisórias saíram recentemente e elas trazem um impacto direto em relação às planilhas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certo, vamos falar sobre isso, sim. Vamos aproveitar para responder umas perguntas aqui que eu estou vendo que fez. Até o Justo está aqui. Uma das perguntas é dele, que legal. Mas olha só, vamos fazer uma... eu vou elencar umas 4, né, talvez aqui, acho que em função do tempo, fique melhor. Tem se falado em direito pandêmico, né? Porque nós temos muitas medidas provisórias editadas realmente em pouco tempo e nesse momento parece que isso acaba sendo necessário, né? Embora seja bastante difícil da gente lidar com isso. Mas muitas dessas medidas provisórias, ela tem um cunho de tentar minimizar os efeitos de crise. E muitas dessas medidas provisórias, pelo fato de trazerem algum tipo de diminuição de custos com o intuito de manter as relações de emprego, de diminuir os custos de contratação, com relação a empregados, né, muitas dessas de ordem trabalhista, elas impactam no preço, nos custos, né, da contratada. E, tecnicamente, havendo uma redução dos custos das contratadas, haveria uma necessidade
né? Ordinariamente, numa situação normal, esta seria a ideia, né? Então vamos ver assim um por um, né? Uma dessas medidas provisórias que são as mais talvez importantes. Uma delas é a medida provisória 927 e ela trouxe várias medidas trabalhistas e dentre elas ela fala aqui da possibilidade do diferimento do pagamento do fundo de garantia. Esse diferimento do pagamento do fundo de garantia, ele traz uma consequência na planilha de custos que é muito indireta. Não é uma consequência direta porque ele não alterou o valor, ele alterou o prazo de pagamento. E ele ainda alterou a possibilidade do pagamento em parcelas. Então, além do pagamento ser postergado, ele ainda vai ser parcelado, lá a partir de julho. Isso, no meu ponto de vista, ele acaba fazendo com que haja um fluxo de caixa maior por parte da empresa, porque ele não vai despender os valores agora. Então, tecnicamente, eu penso que a administração vai seguir pagando os contratos e a empresa vai ter que gerenciar esse capital para pagar no momento oportuno. Acredito eu que, como consequência de fiscalização, os fiscais terão que estar atentos a esses prazos e lá, nos prazos oportunos, cobrarem. Então, assim, hoje eles vão cobrar o que a empresa vai fazer através de um ofício, se ela vai parcelar, se ela vai pagar em julho, se ela vai pagar agora, e acompanhar a resposta que a empresa for apresentar. Junto com o fundo de garantia, nós também tivemos a alteração do pagamento da Previdência Social, da parte patronal, não daquela parte que se recolhe dos empregados, que não gera custo. Isso está numa portaria também de abril agora de 2020. Então isso também gera uma postergação de pagamento com esse reflexo indireto. Nesse caso, nesse momento, então, eu penso que isso não tem reflexo direto nessa planilha de custos. A medida provisória 927 também trouxe dois, como a possibilidade das férias coletivas, na possibilidade de antecipar férias para os empregados, né, as férias individuais, para aqueles que supostamente forem afastados das suas atividades, em função de fazer parte de grupo de risco, por exemplo, né, ou em função da administração ter suspenso a execução dos contratos e ele não ter o que fazer. Ele tem que ficar afastado do trabalho, né? Esse reflexo de férias coletivas individuais, ele gera um custo igual, em momentos diferentes, porque a medida provisória estabeleceu prazos de pagamento diferenciados da CLT, mas ele não muda. Aí, aproveitando aqui, o Justo fez a pergunta, professora Flaviana, na hipótese da contratada conceder férias coletivas em face da pandemia, quais as repercussões na planilha de custos para fins de pagamento pela administração? Foi a pergunta dele, né? E eu diria o seguinte, férias coletivas aqui, a medida provisória, ela disse que as férias coletivas vão ser pagas não de forma antecipada, mas pagos no 5º dia útil subsequente à concessão das férias. Então, muda esse prazo de pagamento das férias, mas há o dispêndio. Se a instituição tiver diante de conta vinculada, as férias têm um reflexo direto na tal da conta vinculada. E aí, então, tem um cuidado com relação a essa conta vinculada. Porque a administração tem que fazer uma análise. Bom, como nós vamos agir diante disso? Nós vamos liberar a conta vinculada para a empresa pagar e obrigá-la a pagar no prazo da IN5, que é 3 dias úteis, após, ou nós vamos liberar para ela e deixar que ela pague no prazo que a provisória deu. Isso faria com que houvesse uma prorrogação desse prazo. Eu acredito que as duas possibilidades podem ser utilizadas. A instituição tem que deixar isso definido, né? Se o objetivo da medida é dar um capital de giro para essas empresas, eu não vejo nenhum problema de liberar a conta vinculada para que a empresa pague as férias coletivas e, no momento oportuno, cobrar dos prazos, né? Cobrar a guia paga, né? Pela empresa.
Esse é um reflexo, né, da medida provisória 927. Aí nós temos um outro reflexo que é trazido lá da medida provisória, que é o teletrabalho, que é uma possibilidade também que as empresas têm. Teletrabalho pode gerar reflexo? Pode. Poderia, sim. Se houver a possibilidade de teletrabalho, porque a própria administração sugeriu o teletrabalho, porque o serviço é compatível com o teletrabalho, o serviço terceirizado, né? Poderia haver a necessidade de ter um custo maior, que seria o fornecimento do equipamento para esses empregados. Quem tem que conceder equipamento é a empresa, é o empregador deles, né? Isso pode gerar um reflexo em pagamento e uma possibilidade de revisar esse contrato para incluir esse custo. Nesse momento, a gente tem muito em consenso, né? Em alterações consensuais. Então, mas existe essa possibilidade de ter esse reflexo aí na planilha do teletrabalho. A administração manda usar e é ok, mas eu não tinha equipamento disponível para isso, vou ter que locar. Então, pode ser que isso seja um custo que vai lá, certo? Essa é uma medida que vai impactar nos contratos que estão em andamento, né? Aí nós temos a outra medida provisória, que é a 93, aquela medida provisória que trouxe redução das alíquotas do sistema S sobre a folha de pagamento, que também traz um reflexo na planilha. E esse é um reflexo polêmico, porque esta medida provisória, ela reduziu os custos com relação aos encargos de previdência e fundo de garantia da planilha. Normalmente, né, como regra, esses encargos eles somam 36,8. É uma regra, né? Não necessariamente é isso. Mas com essa medida provisória, ele passa a ter um custo aproximado de 35, 35,55 ou 0,6, vamos dizer assim. Isso traz uma redução de 3,4. Eu fiz uns cálculos aí meio malucos e cheguei à conclusão de que esse impacto no valor do posto de mão de obra, ele chega em torno de 0,5% a 1,5%, mais ou menos. Sem considerar equipamentos, insumos, porque daí depende muito da característica do contrato. Mas é um impacto pequeno. Só que é um impacto pequeno a depender do tamanho do contrato, né? Dependendo do número de trabalhadores. Num rol grande de trabalhadores, esse impacto é significativo. E acredito eu que há necessidade, sim, de ajuste das planilhas de custos dos contratos em andamento com relação a este item aí específico da planilha de custos. Ele só não impacta as empresas do Simples Nacional, porque elas já não pagavam o sistema S. Mas os demais empresas vai ter esse impacto, sim. E isso a administração vai ter que fazer. Aí se questiona assim, bom, e como fazer isso? Como fazer essa redução nesse momento pandêmico, onde está todo mundo em alvoroço, sem saber muito o que fazer? Aí, então, existe 3 possibilidades. E essas 3 possibilidades, eu havia me posicionado logo que eu li essa medida provisória, a SEGES foi no mesmo sentido, meu raciocínio, e acabou também lançando uma orientação no mesmo sentido, dizendo que essa redução do sistema S é possível de se fazer de 3 formas, a depender aí da escolha do gestor. Ou ele faz uma revisão, com base no 65, parágrafo 5º, porque isso claramente é um ato de império estatal, então é um fato extraordinário, né, extracontratual, que impacta, portanto, seria a revisão. Só que ele é temporário, ele é para 3 meses, tão só. Sendo temporário, talvez o custo-benefício de uma revisão não compense, né, todo o trabalho da revisão. Então, pode ser feito essa adequação de pagamento de outra forma. Uma das formas é glosa parcial. Se ele vai impactar mês de abril, maio e junho, temporariamente, se isso não se estender, se o governo não mudar isso aí e não estender por mais tempo. Já acompanhou que há projetos de lei, inclusive, para incluir esses valores aí do sistema S, isso aí não é coisa nova, né? Essa discussão é mais antiga. Então a gente não sabe se esse impacto agora de crise não vai gerar uma alteração definitiva por parte aí, né, do poder público.
Mas, enfim, seria possível, voltando aí, né, fazer uma glosa parcial nesse sentido, ou seja, recalcular essa planilha, ao invés de fazer um aditivo para isso, glosar no pagamento, conforme regra que tiver lá no contrato. E adequar o pagamento, né, ali. E uma terceira hipótese é fazer isso no momento da repactuação, ou na renovação contratual mais adiante. Então, lá no ano que vem, ou quando for a data prevista para repactuação, que é o momento que a gente pega a planilha para rever tudo, já revê essa diferença também e já faz os ajustes de cálculo, faz uma compensação, né? Pagamentos que eu fiz lá, a maior, possivelmente, com agora, recalculo e vejo a diferença e ajusto lá na repactuação. Então, tem essas três possibilidades aí que são aviltadas, né? Essa é a medida 932. E ainda tem a medida 936. A 936 é uma bem legal, né? É uma medida que vai fundo, porque ela permitiu a suspensão dos contratos de trabalho, né? Ou a redução da jornada de trabalho e de salários por até 90 dias. Então, essa medida provisória, ela traz, ela casa muito bem com aqueles casos onde há suspensão dos contratos, de suspensão da execução dos contratos, né, de terceirização. Porque isso está acontecendo muito, né? Naquela análise de essencialidade, muitas administrações têm suspendido parte da execução por desnecessidade ou até mesmo para atender lá as orientações relativas à saúde, lá da Lei 13.979, né? Tirando pessoas do grupo de risco, do trabalho e tal, né? Então, essa medida, ela traz como consequência a possibilidade do governo dar uma ajuda entre aspas, né, no pagamento dessa folha de pagamento. E, no momento que o contratado não arca sozinho com o custo da sua folha, o governo ajuda, a gente começa a se questionar se a gente pode agir como havia sido previsto, como a gente estava lá em março, quando começou isso tudo, ou ali no início de abril, né? Começou-se a ter um movimento para manter os valores contratuais intactos, para que as empresas tivessem condições de pagar as suas folhas de pagamento. Nesse momento, a partir de 1º de abril, se as empresas podem optar pela suspensão ou redução, o custo delas diminui, e aí a gente começa a pensar que isso vai ter um impacto na planilha. E aí vem a discussão. E agora, o que a gente faz? Mantém os valores intactos ou reduz, né? E aí que vem a discussão. Eu entendo que o regime jurídico que esses contratos administrativos se permite que a administração realize pagamento acima. Tecnicamente é isso. Mas, por outro lado, como esse impacto é relativo e ele depende muito do caso a caso, de contrato a contrato, do que a empresa fez com seus empregados, se ela usou uma medida ou outra, isso tem que ser feito uma negociação. Tem que ser feito um consenso aí, né? Tem que ser analisado o caso pontual para que as partes verifiquem se isso qual é o custo que a empresa teve propriamente, né, naquele contrato, para saber até que ponto essa medida provisória impactou ou não impactou os contratos dela, né? Então, vai ter que ter aí uma negociação para analisar esses efeitos da medida 936. Perfeito, muito certo? bom, Flaviana. Uma verdadeira aula aqui, um tema muito palpitante. São inúmeras dúvidas, questionamentos que o pessoal tem encaminhado por aqui. Eu recebi também vários directs sobre esse tema que nós abordaríamos. O professor Marcos aqui falou muito bom. Aqui no TRT faremos os ajustes posteriormente também. E são muitos aqui. Deixa eu encontrar um que vem ao encontro dessa sua última colocação, que é inclusive do... Eu achei um aqui. Do José Justo. Aqui, ó, a administração deve adotar obrigatoriamente as recomendações das MPs 926 e 936 ou pode continuar pagando os contratos sem efetiva prestação do serviço. Né? Ou pode continuar. Pois é, eu entendo assim, ó, eu entendo que a suspensão dos contratos, a suspensão da execução dos contratos, parcial ou totalmente, vai depender dessa análise de essencialidade de cada contrato.
Essa análise, ela é da administração. Ela que vai de ter ou não os contratos. O que vai ser importante, o que tem que ser feito, então, ainda além disso, é a administração, para atender as orientações previstas na 13979, ela tem a obrigação de oficiar para que ela atenda às orientações médicas sanitárias lá da lei. Isso quer dizer, ela tem a obrigação, então, de informar as empresas contratadas que tomem medidas para resguardo dos seus empregados terceirizados. Então, ela vai ter que oficiar para que a empresa diga quem são os empregados que estão no grupo de risco, quem são aqueles empregados que podem ser afastados, né, em função disso, que também ela, e que, diante da desnecessidade parcial ou total dos serviços, também seja dito a ela que apresente um plano de trabalho. Como que ela vai querer fazer para atender a necessidade atual, agora, né? Nesse momento pandêmico. Como é que ela vai fazer para atender? Esse plano de trabalho, quem tem que apresentar isso é a contratada. É ela que tem que dizer, olha, eu vou dar férias coletivas. Olha, para poder atender as orientações da medida 13979, porque eu contratar grupo de risco. Como vocês estão reduzindo 50% da necessidade, para esses 50% eu vou dar férias, eu vou fazer um banco para 10%, vou dar férias para 40%, enfim, o plano de trabalho, como ela vai fazer, é dela. E eu penso que nesse momento a administração não pode ingerir nessa situação. Se ela vai suspender, se ela vai reduzir, eu penso que não há a possibilidade de ingerência. Não deveria haver a possibilidade da ingerência. Agora, no momento que ela apresenta o seu plano de trabalho e ela diz assim, olha, eu tenho suspensão da minha execução contratual em 50%. Para fazer frente a isso, eu vou optar pela medida provisória 936 e vou suspender os contratos de 50% do meu quantitativo de empregados. Metade vai ser suspenso, metade vai ficar reduzido. Bom, ela me dizendo isso, cabe à administração, agora vamos ver o custo. Vamos ver a planilha de custos. Vamos analisar o impacto disso. Se 50% não vai ter pagamento por parte da empresa, é muito provável que a gente adeque a planilha de custos para pagar proporcionalmente. Então, eu penso que esse pagamento vai depender da escolha que as empresas fizerem. Ainda, né, a necessidade, ainda há vamos dizer que seja um movimento de alguns doutrinadores entendendo que os pagamentos têm que ser mantidos da mesma forma, sem redução alguma. É uma linha plenamente defensável. Naqueles serviços mais essenciais, quando houver dificuldades maiores da empresa, eu acredito que possa até haver essa possibilidade. Mas isso tem que ser visto muito pontual, tem que estar muito embasado, a gente tem que ter uma motivação para isso. E normalmente essa motivação ela vai acontecer quando a administração ela tiver como foco, algumas questões sociais, que ela usa contratos administrativos como uma forma também de resguardo desses empregados. Então, vai ter que ter uma motivação para ir. Eu acho que é interessante que a Procuradoria esteja alinhada com essa linha mais social, vamos dizer assim, dos contratos. Tecnicamente, havendo redução no escudo, deveria haver adequação da planilha, pelo menos nesse momento. O que não é recomendado é que isso seja feito de forma unilateral. A gente tem que sentar e ver as dificuldades das duas partes, né? Eu penso nesse sentido. Perfeito, muito bom. De fato, tem essa corrente que defende a função social do contrato e que os pagamentos sejam mantidos, mas, como bem observado pela professora Flaviana, o interessante é que seja analisado caso a caso e, de fato, que exista um diálogo entre as partes, que a empresa ela motive e ela informe a administração pública, porque não vale nada um diálogo por telefone ou verbal, nós precisamos que tudo seja formalizado, oficializado e com as devidas razões
pela manutenção ou não dos postos de trabalho. Então, isso é fundamental até para uma futura auditoria, um futuro controle externo. E falando em controle externo, Flaviana, nós temos aqui a participação do Vilmar, que é servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e logo no início da live ele fez uma pergunta referente à planilha de custos em contratações de engenharia por preço global. Qual que seria a sua importância? Joss, eu cortou o teu e eu não consegui te ouvir a tua pergunta. Tu pode repetir? Acho que a nossa internet está dando uma freada aqui. Qual seria a importância de uma planilha de custos em contratações de engenharia por preço global? Já que existe existem jurisprudências que, nesse caso, o contratado ele deve arcar sempre com todos os custos, porque ele já deu um preço global e, nesse caso, não seria justo um possível aditivo. Na engenharia, eu acredito que sim, eu acredito que poderia haver, sim, algum reflexo na engenharia. Com os contratos de engenharia ou construção civil, a gente tem uma outra forma de construção. E isso me parece menos emblemático do que na contratação terceirizada. Porque na engenharia, a gente parte de itens, né, os insumos, os custos individuais, eles são obtidos muitas vezes pelo SINAP, por exemplo, né? Por referência. Então, não se faz uma dura dos custos, porque alguém já fez um levantamento para isso que está lá no SINAP, né? Já levantou encargos e tal. Mas quando há alterações de legislação tributária, há uma necessidade de adequar a DI, por exemplo, quando há alteração trabalhista, muitas vezes também há a alteração lá do SINAP, dos encargos sociais, que também tem um valor lá de mão de obra, né? Nesse momento, na engenharia, eu não tenho visto, não é a minha praia acompanhar a engenharia, porque eu trabalho não está sendo feito esse comparativo planilha e o que está sendo feito na obra. Então, pode ser que haja um impacto, sim, pode ser que isso venha a gerar uma revisão contratual, mas muitas vezes pelo fato de se contratar um valor, de ter uma contratação, ainda que por valor global, mas posto de trabalho, onde a contratação paga os contratos demo, né, com dedicação exclusiva, é um impacto diferente. Então, eu acho que na engenharia, nesse momento, estas medidas vão ser utilizadas, porque tem muita obra parada, né, nesse momento, está retomando a construção civil, mas não vai ser, assim, revisado caso a caso, até porque a gente não consegue ter um impacto muito claro nos custos, né? Quantos empregados, porque na engenharia tem outras formas de contratação, né? Tem muitas pessoas envolvidas que não têm vínculo de emprego, tem contrato de prestação de serviço, né? Tem engenheiro com contrato de prestação de serviço sem vínculo. Então fica mais difícil de fazer esse gerenciamento, de tal forma que eu não tenho visto mesmo movimento, que eu vejo aqui na terceirização de serviço. Perfeito, perfeito, muito bom. Eu recebi uma pergunta aqui no direct do Insta e fiz até uma pesquisa a respeito, e existe o Acórdão 898 de 2019 do Tribunal de Contas da União, que é um acórdão recente, mas existem vários outros no mesmo sentido, que diz o seguinte, que erros no preenchimento da planilha de custos, por si só, não implicam em uma eventual desclassificação da proposta, quando ela puder ser corrigida sem majoração do valor global. Então, eventualmente, cometer um equívoco ali, um determinado item da composição dos custos, se majorar o valor global, ela pode ser aceita. E a pergunta que eu recebi é no tocante à mão de obra, quando o licitante ele cota o valor abaixo do indicado pelo próprio sindicato. Se existiria alguma possibilidade de correção nesse caso, né? O sindicato ele tem um piso fixado, o licitante provavelmente ele se equivocou, utilizou alguma tabela desatualizada do sindicato,
e se seria possível sanear na fase de aceitação da proposta esse tipo de equívoco na planilha. Uhum. O teu áudio travou bastante para mim aqui. Deve ser a minha internet, eu acredito que seja a minha. Para quem está nos ouvindo, tá travando muito? Eu vi a Ana Paula aqui falando que estava travando. Tá travando, Tiossi, para ti? Alguns momentos Para mim, travou, é o que eu falo. mas tá bom aqui, né? Mas eu vi alguns comentários aqui que o áudio travou realmente, mas Pois é, temos te ouvido bem. para mim tá com essa dificuldade aqui. Para mim, eu estou com essa dificuldade de te ouvir a pergunta ali. Era com relação, pode me repetir no finalzinho? Era com relação aos sindicatos, ao piso Isso, salarial que havia isso. sido. Se eventualmente o licitante que cotou o valor do salário abaixo do definido pelo sindicato, se é possível ele efetuar essa correção da planilha orçamentária ali no momento de aceitação das propostas. Uhum. Pois é, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. No momento do julgamento das propostas, a gente entende assim que quem define, quem define o enquadramento sindical é a CLT. A CLT diz que o enquadramento sindical é pela atividade preponderante da empresa. Então, é muito possível que a administração tenha partido do enquadramento sindical que ela entenda principal da empresa que ela vai contratar, mas que aquela empresa licitante não tem aquele objeto principal como a sua atividade preponderante. Então, isso pode acontecer, né, de sindicatos serem diferentes, A orientação que nós temos nos órgãos de controle é que não é possível da administração fixar no edital, a convenção coletiva obrigatória, porque tem não edital, né, que vai definir isso. Então, isso não pode haver, e se tiver, isso é matéria para impugnação do edital, inclusive. Mas nessa linha, então, cabe à empresa apresentar na sua proposta o seu enquadramento sindical. Nessa análise de enquadramento sindical, eu já vi muitas vezes as empresas voltarem atrás e apresentarem uma proposta com enquadramento sindical, chegar o pregoeiro dizer que não é esse, que esse sindicato ela não apresentar comprovação. Por exemplo, né, o sindicato, a convenção coletiva tem que ter base territorial no local da execução. Então, tem muita empresa que chega com um sindicato que é o preponderante da sua atividade econômica, mas que não tem base territorial no local da execução. Não serve, não adianta. Eu não posso vir com um sindicato que seja limpeza, mas aqui no Rio Grande do Sul para prestar serviço em Florianópolis. Não tem base territorial. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, isso é dividido, né, por região. Então, isso pode acontecer. E é um caso que se permite que, se o votado no licitante estiver razoável, puder ser salvo, que isso seja corrigido. Então, é possível que ela apresente um outro enquadramento sindical, um outro piso, desde que ela mantenha o valor global. Então, eu entendo que é possível, sim, que isso poderia ser, talvez, um excesso de formalismo, dizer, não, você apresentou errado a convenção coletiva porque não tinha representatividade ou porque não era esta. Não, vou desclassificar. Podendo salvar, aí eu acho que é possível. Essa análise é muito delicada, porque o que a gente tem visto são administrações que praticamente preenchem as suas planilhas dos licitantes. Os licitantes precisariam dar mais, talvez mais valor a isso, se capacitar melhor para a planilha de custos, porque isso faz toda, né, a diferença para quem participa de licitações entender o seu custo, né? Para ele não fazer maus negócios, não perder dinheiro, enfim, né? Então, a gente vê que a administração está muito salvando, assim, ela que está fazendo essa análise. Praticamente, eu tenho visto casos onde parece que o pregoeiro preencheu a planilha da contratada, porque ele fez tanto esforço para o salvamento daquela proposta que praticamente foi ele que fez todo o trabalho, né? O licitante apresentou um valor e o resto ficou por conta da própria administração. Essa é uma prática que eu acho que não deveria acontecer, né? A gente tem que fazer um saneamento dentro de um bom senso e o edital poderia até definir essa regra. Como é que eu vou fazer isso aí? Né? Isso poderia ser parte também de mapa de risco, para que haja talvez uma segurança jurídica maior para o pregoeiro.
Mas a gente tem que tratar isso de outro aspecto, né? Em outra forma. Porque isso dá muita discussão. Muita discussão. Tá? Perfeito, perfeito. Flaviana, estamos nos aproximando aqui dos minutos finais e tem uma chuva de perguntas aqui. Não sei se você selecionou Pois é. alguma, né, se você gostaria de responder alguma de forma específica, porque a Uhum. participação foi bem, bem intensa, bem expressiva aqui. Que legal. Olha o Paulo Reis aqui. Tá falando da engenharia. Tem que fazer uma. Ele sabe muito de engenharia para ele te responder isso aqui. Tá certo. Aí tem uma pergunta aqui da Andréia, mas eu não estou conseguindo entender onde é que ela estava. De lucro. Ah, aqui, entendi. Quando o licitante cota 0,1 de administração e lucro, não seria uma consideração de inexequibilidade? Eu acho que não, Andréia. Eu acredito que não. Se houvesse um prejuízo declarado, não. Por que eu entendo que não? Taxa de administração é um custo fixo rateado, certo? É um rateio. A tendência hoje é ter custos fixos cada vez mais enxutos. As empresas tendem a esse tipo de custo. Então a ideia é a seguinte: se ele é um custo rateado e uma empresa tem um custo fixo estimado, vamos dizer que ela estime em 20 mil, estou só, né, a título de exemplificação, colocando um valor, seja 20 mil e ela já tem esses 20 mil pagos em um monte de contratos que ela tem. Ela pode perfeitamente não colocar nada. E ela ter o custo dela bem pago em outros lugares. Até mais do que isso, né, em outros contratos que ela tem. Então, isso para mim não é o mais importante. Taxa de lucro, a mesma coisa. Desde que ela tenha para executar, também, do meu ponto de vista, é uma decisão estratégica. Tem muito licitante que vai para a licitação com o objetivo de ter uma projeção, de fazer daquele contrato uma projeção. Ele não vai ganhar nada ali, mas ele tem como objetivo um atestado de capacidade técnica, que aquilo para ele vai ser uma propaganda. Então, aquele contrato vai servir. Então, isso é muito comum no mercado, né? A pessoa abrir mão da lucratividade nesse momento, num determinado momento, com outro objetivo futuro, né? Um objetivo. Isso eu acho que tem como barrar. E isso não quer dizer que o contrato vai ser inexequível. Isso, para mim, é um indício de que aquela administração vai ter que ter um cuidado maior de gestão e fiscalização. Isso sim. Então, como mapa de risco, se aquela instituição tiver, eu acredito que isso poderia ser um item no mapa de risco. Olha, se a margem de lucratividade e os custos indiretos forem muito baixos, a ponto de ser quase zero ou zero, alguns não zeram porque o edital proíbe, né, que o item seja zero, isso poderia ser um alerta. Olha, se isso acontecer, então nós vamos ter que ter um cuidado maior de fiscalização, porque essa empresa não vai ter capital de giro e existe um risco dela se tornar inexequível ao longo do tempo, né? Mas isso é talvez um alerta assim, que a gente tenha, né? Mas não um motivo de desclassificação. De fato, de Certo? fato. São dois pontos muito polêmicos, taxa de administração e taxa de lucro, porque realmente é algo discricionário, mas ao mesmo tempo precisa ser comprovado, né, no eventual questionamento. E, Flaviana, chegamos aqui ao nosso minuto final, contagem regressiva aqui, o Instagram já sinalizou 1 minuto para encerrarmos. Eu gostaria Opa! novamente de agradecer a sua participação, foi muito legal, esclareceu de uma forma bem didática essas alterações promovidas pelas medidas provisórias e, né, eu desejo para você um ótimo final de semana, né, que nós possamos marcar outros encontros como esse e deixo esses 40 segundos finais para as suas considerações finais. Um grande abraço e até a próxima. Abração, Tiócio. Obrigado pela oportunidade. Para quem nos assiste, por ter dispensado um pouquinho do tempo nesse domingo para falar de planilha de custos. Agradeço aos amigos que estão aqui. Eu quero ver se depois, com mais calma, eu volto e as perguntas que foram feitas aqui para ver se de alguma forma eu consigo responder através de um post. Se alguém quiser me mandar uma pergunta, né, pode fazer também, porque